Bem, pessoal, voltei com o vídeo ainda para explicar a queda de Lúcifer, né? Estamos no versículo 7, aqui, né? Que diz aqui: abrindo o deserto que está em Dudael, lança-o nele. Aí eu expliquei anteriormente a respeito de que o bode expiatório era um mandado vivo para Azazel no deserto que está em Dudael. Quer dizer, Jeová mandou ele para lá, mas cuida dele com alimento, hein? Lá ele permanecerá para sempre sobre sua face, para que ele não possa ver a luz. E no grande dia do julgamento lança-o ao fogo. Restaura a terra, o qual os anjos corromperam. Anuncia a vida a ela, para que eu possa recebê-la. Todos os filhos dos homens, suas descendências, não perecerão em consequência de todo o segredo, pelo qual as sentinelas têm destruído. E o que eles ensinam. Toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azazel. E a ele, portanto, se atribui todo o crime. Se ferrou Azazel, hein? E a Gabriel, para dizer a Gabriel, né? Para dizer a Gabriel, também o Senhor disse, ele disse a Gabriel: vai aos bastardos, aos réprobos, aos filhos da fornicação, e destrói os filhos da fornicação, a descendência das sentinelas de entre os homens. Traze-os e excita-os uns contra os outros. Faze-os perecer por mútua matança, pois o prolongamento de dias não serão deles. Eles rogarão a ti, mas seus pais não obedecerão seus desejos com respeito a eles, pois eles esperaram por vida eterna e que eles possam viver, cada um deles, 500 anos. Quer dizer, Jeová que limita a vida dos caras, mas vai colocar eles para mútua matança, colocar os caras para brigar num ringue para se matar, né? A Miguel, aí ele está dando ordem para os caras aqui. Igualmente o Senhor disse: vai e anuncia seu próprio crime a Samiasa e aos outros que estão com ele, os quais têm se associado a mulheres para que se contaminem com toda a sua impureza. E quando todos os seus filhos forem mortos, quando eles virem a perdição dos seus bem-amados, amarra-os por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento e da consumação, até o julgamento cujo efeito dura para sempre, seja completado. Vamos lá. Cujo efeito dura para sempre. Imediatamente, deixa eu ver aqui. Então eles. Tal. Enquanto seus filhos forem. Eu me perdi aqui na leitura aqui, mas se vocês não se irritem aí, porque eu vou continuar assim, nem vou fazer edição, tá? Então eles serão levados para as mais baixas profundezas do fogo. Quando todos os filhos forem mortos, quando eles, debaixo da terra, o julgamento, consumação, até cujo efeito irá para sempre seja completado. Aí está aqui no 19, tá? Então eles serão levados para os mais baixas profundezas, as profundezas do fogo em tormento. Lá eles serão enterrados e confinados para sempre. Imediatamente depois disso, ele, juntamente com os outros, queimarão e perecerão. Eles serão amarrados até a consumação de muitas gerações. Destrói todas as almas viciadas na luxúria e descendências crimes. Agora, pessoal, veja só. Até a queda de Azazel, né? Eu não vou ler mais, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais, tá? O vídeo vai ficar longo demais. Lemos Gênesis 6 para fazer a abertura. Lemos aqui um pedaço do trecho do livro de Enoque
para explicar para vocês entenderem mais ou menos. E agora vamos para Ezequiel. Vamos ler Ezequiel 28, aonde as pessoas se relacionam a Lúcifer. Agora eu queria saber aonde está escrito Lúcifer nesse Ezequiel. Não tem Lúcifer, tá? E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Assim diz o Senhor, que não está falando, diz a Lúcifer, ou diz ao anjo caído, não dá um nome a ele, nem nome dá a ele. Diz ao príncipe de Tiro: Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem. E não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Quer dizer, ele repreende e agora elogia. E não há segredo algum que possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste para ti riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Quer dizer, é uma narrativa que não se concretiza, não dá andamento, existe um pulo. Vocês têm que entender isso. Como se tivesse sido tirado de uma outra história e colocado aqui, tá? E vocês vão ver como isso piora cada vez mais quando a gente vai se aprofundando na leitura, tá? Aqui ele está falando de um comerciante, alguém que era comerciante, comerciava, e ele ficou rico, né, de acordo com o seu comércio. O cara fica rico e está dizendo que aí é o rei de Tiro, tá? Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas e elevaste o teu coração por causa das tuas riquezas. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Quer dizer, o cara era tão rico que se achava um Deus. Normal, isso acontece nos dias de hoje. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra ti, contra a tua formosura da tua sabedoria, e mancharão o teu esplendor. Quer dizer, se fosse um anjo, ele ia mandar um Miguel, um Rafael, alguém nesse tipo, mas ele está aqui dizendo que vai mandar estrangeiros. Não está dizendo que vai mandar um anjo, como diz lá no livro de Enoque. Então as pessoas têm que entender isso. Isso aqui, as pessoas entendem dessa forma porque a teologia sugere. Então o poder da sugestão está fazendo com que uma narrativa se torne verdadeira sem ser. É o poder da sugestão, ele está sugerindo. E as pessoas têm que sair desse poder da sugestão e ir para o texto, entender o texto. Se vocês quiserem entender direito isso, estude melhor. Inclusive, agora, né, tem um exegeta que ele é presente no YouTube, tem muitos vídeos, tem o canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um dos vídeos do Sabino falando exatamente sobre Ezequiel 28 e vejam o que eles vão dizer. A narrativa que ele diz lá, a explicação que ele diz lá é uma explicação extremamente técnica de um exegeta que lê muito e sabe o que está dizendo. Nós lemos aqui e percebemos isso é claro, isso aqui é evidente, não dá para engolir um negócio desse, eu nunca engoli um negócio desse. Eles te farão descer a cova e amarrarás da morte dos transpassados e morrerás a morte dos transpassados no meio dos mares. Quer dizer, o cara era comerciante, tá? Cresceu por causa das riquezas. Ele com certeza tinha embarcações. Que está falando que vai morrer no meio dos mares, por certeza, porque ele mexia com comércio de embarcações. Deveria ser uma terra, uma cidade portuária, esse rei de Tiro. E ele enriqueceu por causa disso. Acaso dirás adiante daquele que te matar, eu sou Deus? Né? Mas tu és homem e não Deus, na mão do que te transpassar, na hora que o cara for matar ele. Né? Da morte dos incircuncisos morrerás, por mão de estrangeiros, porque eu o falei, diz Jeová. Diz o Senhor Deus, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo, agora aqui já é outra coisa. Que já é outra coisa, é um pulo.
Até ele diz aqui no 11, ele já está dizendo, veio a minha palavra do Senhor dizendo, já é outra coisa. Aí Ezequiel 12, versículo 12, se fosse para ser uma outra narrativa, deveria ser um outro capítulo. Mas ele continua como se fosse o mesmo capítulo falando da mesmo ser. E não é. Por isso que essa narrativa ela não está de acordo. É como se ela tivesse sido tirada de outro local e colocado aqui. Aí ele diz, veio a minha palavra do Senhor dizendo, o Senhor disse a Ezequiel de novo, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então vamos lá. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados. Aí, está dizendo que aqui é Lúcifer? Aonde está o nome Lúcifer aqui? Tu eras querubins ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Se vocês quiserem saber o que é pedras afogueadas, você assista ao livro de Noé, o filme de Noé, aquele que foi feito em 2014, tá? Noé, ele acende fogo com essas pedras esfogueadas quando ele bate. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa iniquidade em ti, né? Aí as pessoas dizem que ele estava lá no reino do Pai, de Deus, ele se corrompeu, arrastou a terça parte dos anjos. Quem arrastou foi Samiasa, se convenceu por Azazel, que foi arrastado pela sugestão de Azazel, e eles se corromperam. Aí sim, ali é a queda mesmo, porque aí ele corrompe todo o gênero humano, ali sim. Agora aqui, aonde está escrito que é Lúcifer aqui? Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Quer dizer, ó, ele está fazendo uma ligação entre a narrativa de 12 para baixo para o que foi dito antes pelo rei de Tiro, para o rei de Tiro. Ele diz assim, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência. Quer dizer que Lúcifer era um comerciante. E pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer. Ó querubim cobridor do meio das pedras afogueadas, quem que foi lançado para o deserto foi amarrado mãos e pernas no deserto de Dudael? Quem foi? Azazel. Está escrito Lúcifer aqui? Não, só que lá no livro de Enoque está escrito Lúcifer. Foi amarrado mãos e pés e jogado no deserto de Dudael. Então aqui, ó, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra ao olho de todos os que te veem. Agora vamos fazer uma seguinte comparação. Se eles estão escondendo em Gênesis a corrupção dos filhos de Deus com as mulheres,
É lógico que esse comércio que ele está colocando aqui para a corrupção de Azazel, eles transportaram a culpa. Eles estão dizendo que a culpa é porque ele ficou rico e encheu o coração dele de, de pecado. Mas não foi isso que aconteceu lá na queda de Azazel. O que aconteceu na queda de Azazel foi que ele viu as mulheres e cobiçou as mulheres e aí deitou com as mulheres. Se Lúcifer, esse que os evangélicos cristãos, né, e toda a teologia sistemática diz a respeito de Lúcifer, que não está dizendo Lúcifer, tá? Mas dá uma referência aqui direto a Azazel. É isso que dá a entender. Porque quem foi lançado no deserto, foi amarrado mãos e pernas, foi lançado, foi Azazel. E todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, quer dizer, aqui já é uma outra narrativa, né? Então, Ezequiel não foi Ezequiel, porque quem teve essa narrativa foi Enoque. Quem recebeu essa narrativa foi Enoque, não foi Ezequiel, tá? Então, é hora de vocês. Isso é um alerta para que vocês não aceitem essas sugestões. Estudem, tá? Esse vídeo já chegamos a 16, os outros foram com 10. Mas eu vou encerrar isso por aqui, tá? Porque isso nada mais é do que uma forma de mostrar para vocês que a sugestão de dizer que Lúcifer arrastou a terça parte e que a culpa dele foi porque ele estava no meio das pedras, porque ele enricou e por isso a vaidade entrou no coração dele. Quer dizer, isso é uma narrativa terrena, não é uma narrativa celestial. Quem tem uma narrativa terrena com as filhas dos homens é Azazel. É o que aconteceu, aí sim. Aí as pessoas dizem, não sei de onde eles tiram tanta fantasia, é o poder da sugestão. Eles tiram do poder da sugestão, aí ficam criando um monte de coisa. Então, para vocês não ficar só com o que eu estou dizendo, eu vou falar para vocês, dê uma olhada num link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. O próprio exegeta Fábio Sabino e professor Fábio Sabino, ele é professor de teologia aqui no Brasil, tá? Professor Fábio Sabino explicando a respeito dessa passagem de Ezequiel 28. Porque não dá para engolir isso, entende? Então, não caiam no poder da sugestão que faz com que você aceite que o espírito interventor é filho de Jeová. Não é. Quem era o Yeshua, sim, aquele corpo que recebeu o espírito interventor, como vocês já sabem. Então, para não ficar muito longo o vídeo, estamos chegando aos 20 minutos, esse último vídeo, mas tudo bem. Fiquem atentos, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link do grupo, os Foras do Ministério da Morte. Eu vou deixar o link do grupo de conselho para que você, a partir do conselho, entre no grupo Os Foras do Ministério da Morte. Um grande abraço, inscreva-se no canal e dê o seu like.